Olá pessoal, João Vitor aqui. Hoje eu vou te ensinar como sentir. Esse é o e-book do conteúdo mais assistido no canal, Neville Goddard Oficial. Aqui criei ele com todo o conteúdo que está lá, para você ler o que está no vídeo. Bem, são quase 300 mil visualizações. É um conteúdo que é bem procurado pelas pessoas. Neville Goddard ficou muito conhecido por dizer que o sentimento é o segredo. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Sobre o sentir, sobre a importância do sentimento na manifestação dos nossos desejos, na manifestação da nossa vida. Muitas pessoas acham que a gente deve primeiro ver para depois crer. Mas na verdade devemos primeiro crer para depois vermos aquilo na nossa vida. O sentimento, ele vai fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Primeiro a gente habita o nosso estado ideal, a gente habita o nosso desejo, para depois aquilo dali se materializar. Por quê? Porque, como Neville Goddard dizia, a imaginação cria a realidade. Tudo nasceu primeiro na nossa imaginação. A imaginação, ela é a parte criativa em nós, mas é uma imaginação que não é um devaneio apenas. A imaginação com o sentimento. A gente sente a coisa realizada. A gente coloca todos os nossos 5 sentidos nisso. Vou sentir, por exemplo, se quero manifestar um carro zero, vou sentir o cheiro de um carro zero, vou me sentir dentro, vou sentir no meu tato a direção do carro, vou ver como é que ele é, como é que ele funciona, a tecnologia dele, vou ouvir o barulho do motor. Esse é o sentimento. Sentimento que não deve ser confundido com emoção. É assim, por exemplo, eu sei que eu estou nesse apartamento aqui. Eu não preciso me emocionar para chegar aqui. Da mesma forma, a gente deve naturalizar o sentimento, não deve tornar emoção. As pessoas acham que devem ficar eufóricas para conseguir manifestar e isso não é benéfico, não é bom. Deve ser natural. Você deve se sentir a pessoa que tem aquilo dali. A pessoa que tem aquilo dali, aquele carro zero que você deseja, ela não se emociona toda vez que ela entra no carro, sabe? Então, para ela aquilo dali é natural, porque ela é. A identidade dela já é a identidade de uma pessoa que tem um carro zero. Aquilo dali é natural para ela. E para você deve ser natural também. Essa questão de você achar que deve vibrar alto para manifestar alguma coisa, ela para mim é muito defasada. Você deve normalizar ter aquilo dali que você quer ter. E antes de ter, você deve ser aquela pessoa que tem. E sentir que você tem, não é se emocionar, é ter a naturalidade. É um sentimento natural. Bem, a gente sabe que com o sentimento a gente direciona a nossa atenção. Com o sentimento a gente traz para o agora, para o presente, que é o único tempo que existe, o nosso desejo. A gente tira do passado, a gente tira do futuro e a gente traz para o agora, que nós só temos o agora, o presente. Então, já cria a causa. O teu sentimento vai ser a causa, a tua imaginação com sentimento vai ser a causa. E o teu desejo aqui materializado vai ser o efeito da causa que você criou.
A causa é a imaginação. A tua imaginação com o sentimento de ter a identidade. Por quê? Porque a consciência, ela projeta o que há dentro dela no mundo, nesse mundo aqui dos efeitos, nessa realidade física. É uma realidade física que ela é densa, por isso que demora, tem um tempo, é aquele tempo lá de gestação, como nascem os bebês, né? Tem a gestação, passa por aquele período. Cada filhote humano tem os filhotes de animais, cada um tem um tempo para nascer. Cada um tem um tempo de gestação. E para o seu desejo se materializar, há um tempo também que vai estar gestando, até que ele apareça. Tem o soltar também, né, que é uma das fases da manifestação, que eu poderia dizer que é habitar mesmo, quando tem muita naturalidade, quando você sabe que está feito. Aí você para de tentar manifestar. Porque quem tenta manifestar não tem. A gente deve sentir aquilo dali como uma realidade na nossa vida. A gente deve habitar e sentir um alívio. Neville Goddard dizia que o sentimento do alívio é o sentimento mais importante, é o sentimento assim mais contundente mesmo, aquele sentimento que é o sentimento final, alívio. Pronto, está manifestado. Sinto alívio. Ai, já é meu, eu já tenho, sinto alívio, e quando eu sinto alívio, eu não preciso tentar manifestar aquilo, porque aquilo dali já me pertence. Eu já sinto a realidade daquilo com um sentimento de alívio. Então, você vai assumir ou vai mendigar o seu desejo? É importante que você assuma, que você sinta ele. Bem, para sentir, você vai criar um ato imaginário. Por quê? Porque o seu desejo deve ter todas as nuances lá. Você deve fazer o processo de criação do teu desejo para ele vir bem direitinho do jeito que você quer. Se é uma casa nova, se é um apartamento, você deve saber como você quer, a forma exata. Deve criar na sua mente, porque é muito vago dizer eu quero uma casa nova. Mas e aí, se vier uma casa nova em um bairro problemático, se vier uma casa nova cheia de problemas, né, na fundação, com vazamento, sabe? Tem, e se você não for do seu agrado, todos os cômodos, você tem que saber como você quer que seja essa casa ou esse apartamento. Então esse é o momento de você criar. Eu quero uma casa com um jardim lindo na frente, quero um quintal, eu quero piscina na minha casa, quero uma casa que seja duplex. Aí você deve ter todas essas características na sua mente para poder manifestar dessa forma. O que é que você faz? Bem, durante o dia a gente fica muito correndo, né, para um lado para o outro, para fazer uma coisa, fazer outra. Mas antes de dormir, você pode e deve criar uma cena. Vamos dizer que algo ali te chama mais atenção nessa tua casa. Vamos dizer que é a piscina. Então, se é a piscina, você vai criar uma cena na tua mente que seja bem agradável de sentir, para você ficar repetindo, que é, vamos dizer, seus dois filhos, você tem um filho e uma filha, você na piscina, aí olhando ao seu redor, aí tem lá a sua casa, aí seus filhos estão com roupa de banho e você diz, filho, filha, vem aqui.
Aí eles pulam na piscina e vocês se abraçam. Tá ótimo. É uma cena curta. É bem interessante isso. Pronto, criou a cena. Tá na piscina, tá de biquíni, pegando na água, olha para cima, vê a casa, aí vê os seus filhos, chama eles, eles correm, entra na piscina, aí você abraça eles dois, fica repetindo essa cena em loop antes de dormir. Aí você vai ver que quando você manifestar a sua casa com piscina, vai acontecer a mesma coisa que você fez. É interessante, é como a técnica da escada. Você diz, não vou subir a escada, não vou subir a escada. Você deu atenção para aquilo dali. Você criou aquela cena ali, ela vai se materializar. Eu fazia muito a sentir que eu estava dormindo na cama aqui no meu apartamento, sendo que eu estava em outro apartamento. Quando eu ia me deitar para dormir, eu sentia que eu estava dormindo aqui já, nessa localidade, nesse quarto. Eu sentia, eu trazia todos os tons, eu me transportava, é como se fosse uma bilocação. Eu me transportava para cá. Eu fechava o olho e eu tinha a plena certeza de que eu estava dormindo aqui. E essa é uma coisa que a gente faz para manifestar casa ou apartamento, que Neville Goddard ensinava, que é uma coisa assim, é muito certeira. Quando você for dormir, você já dormir nessa sua casa, na casa que você quer manifestar. Bem, eu acho que deu para entender essa questão de colocar o teu sentimento para manifestar o teu desejo. Eu tenho que te dizer uma coisa muito importante, que o teu sentimento, ele é a causa. O sentimento, ele cria a manifestação. Bem, neste momento, se você está se sentindo uma pessoa reduzida, uma pessoa impotente, uma pessoa pequena, vai manifestar. Vai acontecer, infelizmente, alguma coisa assim mais para frente, que você vai dizer, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo com você? Porque você criou em um momento do passado, o seu sentimento causou aquilo dali. E você deve vigiar para a cada momento você estar criando causas positivas para a tua vida. O sentimento é o segredo. Então, se está se sentindo mal hoje, cuida para se sentir bem. Transmuta isso. Faz qualquer técnica aí. Eu trago muitas aqui, eu trago muitas opções para você. Da Flora Scovel-Shinn, que é lançar o fardo no Cristo interior. Aí tem a chave de ouro de Emmett Fox. Tem o Ho Oponopono, que você pode praticar o Ho Oponopono quando tiver com um sentimento ruim, desagradável. Aí você vai e usa as 108 repetições para poder curar aquilo dali. Ali é uma transmutação também. Então, procura alguma forma de te sentir bem, de em algum momento que as coisas estiverem ruins, você não ser uma pessoa reativa, mas você ser uma pessoa criadora. Você tem que criar o teu bem o tempo todo. Por quê? Porque o que eu estou vivendo hoje, o que você está vivendo hoje, é reflexo de como você pensava algum tempo atrás. Não vou saber precisar se há dias, se há semanas, se há meses, não sei. Mas é sempre um reflexo. O que a gente vive na nossa realidade física é sempre um reflexo atrasado de como a gente se sentia, do que a gente criou na nossa mente, com nossos estados de ser anteriormente. Então você tem de cuidar para se sentir bem. Sinta-se bem. Está angustiado? Não deixe a angústia tomar conta de você. Sinta-se bem, respire e olhe para o céu.
faça alguma coisa para mudar o seu estado de consciência. Sempre queira estar em um estado de consciência agradável, sempre se sentindo bem, tá? Porque assim você vai criar causas para uma boa, para ter uma manifestação, para ter uma realidade física que mostre as coisas que você quer, não as coisas indesejáveis. Sentir uma coisa nova, uma coisa boa, não é fingir, porque as pessoas elas estão validando tudo o tempo todo pela realidade física. Para elas, a realidade física é que é a soberana. As pessoas acham que se elas fizerem a assunção do desejo delas, se elas fizerem essa suposição de que elas já têm o que elas não têm na realidade física nesse momento, elas acham que é fingimento, que é falsidade, que é mentira. Mas vejam, vocês já entendem, né? Que a imaginação cria a realidade. A gente primeiro se sente bem, primeiro cria aquilo dali na nossa mente, depois a gente manifesta. Bem, então o que é que eu recomendo que você faça com relação ao sentimento? Bem, a gente deve fazer muito do que o Neville Goddard ensina lá no livro. O sentimento é o segredo. Ele fala muito sobre o portal do sono, que é um portal para o nosso subconsciente. O subconsciente que está lá com as nossas crenças bem enraizadas. O que é que a gente vai fazer? Antes de dormir, olha, veja que isso é muito importante, tá? Todo dia, antes de dormir, você não deve dormir com frustração. Você deve dormir sentindo o seu desejo realizado. Se você é uma pessoa que apaga assim, rápido, tem a técnica da canção de ninar. Você vai criar uma frase, até é bom para pessoas que dizem, eu não consigo imaginar. Cria uma frase que indica que o seu desejo está realizado. E fica repetindo ela até cair no sono. Quem dorme rápido, isso é ótimo, né? Tem aquela frase do livro A Lei e a Promessa, de uma mulher que usou, que é: algo maravilhoso está acontecendo comigo agora. Algo maravilhoso está acontecendo comigo agora. E aconteceu algo maravilhoso com ela. Ela recebeu uma pensão para a vida toda de um colega, uma pensão gorda, bastante dinheiro, de um amigo de infância que não via ela há muito tempo, se tornou um milionário e passou a dar uma pensão para ela durante a vida toda dela. Ela já era uma pessoa com, se eu não me engano, mais de 50 anos, que estava assim, patinando na vida, né? Queria muito progredir, mas ainda estava com um patamar financeiro assim bem baixo. E ela estava procurando evoluir, né? Procurando assim conseguir se manter bem, conseguir ter uma renda melhor. E ela via na sociedade atual que para ela era muito difícil ela conseguir ascender assim financeiramente. E aconteceu isso. Ela não teve que pensar no como vai acontecer, como eu, nessa maneira aqui que sou, nessas condições, vou conseguir realizar o meu desejo. Não. Ela só pensou, ela já viveu o final. Ela só viveu o final. Algo maravilhoso está acontecendo comigo agora. Apenas isso. E a ponte de incidentes que Neville Goddard fala trouxe esse amigo de infância, colocou na vida dela para dar o desejo dela. E a gente não sabe o que é que vai acontecer. A gente deve viver o final, sentir o final para coisa acontecer. E é isso que eu recomendo para você. Viva o fim, viva o fim. Não se preocupe com os meios. Os meios é o segredo.
É um segredo do seu eu sou, do seu eu superior que vai trazer para você por um caminho de menor resistência. Se você tem muito medo, se você está em um estado de consciência muito baixo, é uma resistência que você está apresentando. Então, o seu eu superior vai ter tanta dificuldade para trazer para você o que você quer. Por isso que eu digo que você sinta o desejo realizado, que você seja causador disso, para que aquilo ali se manifeste. O como não é com você, tá bom? Quero te dizer que tem muita novidade no Neville Play. Passei essa semana colocando conteúdos novos aqui, mais audiolivros de Neville Goddard e também audiolivros de outros autores, depoimentos dos casos reais. Walter Selênio, coloquei vários livros dele, PDFs. Tá, assim, sempre crescendo. É uma biblioteca que está sempre crescendo e vai estar sempre crescendo, porque lá é um ambiente de estudos para a gente. Tem tanto conhecimento maravilhoso. Eu estava ouvindo o audiolivro essa semana, que eu coloquei também, do James Allen, Como um Homem Pensa. Muito bom. Aí coloquei Connie Mendes, coloquei Joseph Murphy. Tá assim, de uma forma que você fica encantado, encantada. Bem, espero você no próximo vídeo, tá bom? Pra gente conversar ainda mais. Espero também daqui pra frente fazer mais vídeos, aparecer mais, tá? Pra gente conversar mais um pouco. Então, te vejo no próximo vídeo, tá certo?